Imperors Domination, capítulo 15. Milagre. Você fez bem, não precisa forçar o que não é para ser. Protetor Ruá gentilmente consolou seu discípulo. E o reassentiu sua cabeça em aprovação. Para poder entrar no 7º nível nessa idade, é muito louvável na geração mais jovem. Shu Hui se recompôs, respirou fundo, e olhou friamente em Li Qiye. Sua vez. Não é tarde demais para desistir. Shu Hui abriu suas pernas, e sorriu suspeitosamente. Se você fizer isso agora, eu não farei as coisas difíceis para você depois. Se você esperar até depois de ter falhado no teste, será mais difícil prever como seu destino será. Li Qiye ignorou as provocações salgadas e entrou na floresta do coração caótico, passo a passo. Na frente dele havia um mar de fogo. Era um mundo cheio de lava, fogos crepitantes rodeavam as 4 esferas. TN, mesma coisa que dizer arredores dentro dessa ilusão, seu pé estava carbonizado, ninguém poderia até imaginar essa dor, mas Li Qiye apenas suportou sem um único gemido. Li Qiye não se importava com a floresta do coração caótico. Durante a Era Desolada, ele passou seu tempo sendo torturado, sua alma se separou de seu corpo. Ele sofreu nas mãos de demônios celestiais, preso pelo ancestral Ming. Ele passou o que pareceu uma eternidade sem luz do sol e passou por muitas provações torturantes. Embora o corpo do Corvo Negro fosse imortal, a dor ainda estava lá. 1 milhão de anos já se passaram, ele atravessou todos os sepultamentos proibidos, passou o tempo na Terra Celestial, e caiu na proibida Cidade Fantasma, o lugar mais perigoso do mundo. Comparado a esses lugares, a Floresta do Coração Caótico não era nada mais do que um curto passeio. Isso nem poderia quebrar sua força de vontade. Em um piscar de olhos ele já tinha passado o 1º nível. Na ilusão, o mar de fogo desapareceu, Li Qiye estava agora em um mundo congelado, rodeado por auras geladas de uma tundra. TN, significado de tundra. Fora da floresta, incontáveis discípulos estavam esperando Li Qiye ser expulso. Protetor Mo e não Wai-Ren ainda estavam virando seus olhares para longe, relutantes em ver Li Qiye ser humilhado. Mas, com o passar do tempo, o silêncio invadiu os arredores. Você podia ouvir o cair de uma agulha a milhas de distância. Surpresos pela falta de vaias e torcida pela sua falha, os dois viraram suas cabeças ao redor e o que encontrou com seus olhos era uma vista inexplicável. Nível. Nível. Nível 8. Um discípulo choramingou suavemente em estado de choque. Nível 9, 10, 11. Li Qiye desfilou através dos níveis como se eles estivessem andando em uma rua vazia, sua velocidade continuava tão rápida quanto estava durante o 1º nível. Nível. Nível 14. No final, Li Qiye passou direto pela Floresta do Coração Caótico com total confiança, e ele descontraidamente saiu do último nível. Todos agora estavam congelados. Passar pelos 14 níveis da Floresta do Coração Caótico, isso era uma tarefa impossível. Do passado até agora, ninguém da geração jovem do 9º Santo Portão Demoníaco conseguiu realizar isso. Até Li Xuanyan, que tinha mais alta aptidão e força de vontade, não pôde fazer o mesmo. Isso é impossível, impossível. Não pode ser. Shu Hui caiu em profunda confusão, mas essa era a realidade diante de seus olhos. Protetor Ruá tinha sua boca aberta também. Ele não podia fechá-lo devido à sua perplexidade. Até o mestre da seita não podia passar através do 14º nível da Floresta do Coração Caótico. Que tipo de força de vontade é essa? E, isso é apenas o aperitivo. Li Qiye voltou e falou casualmente. Era como se ele só tinha caminhado confortavelmente em seu próprio jardim. Ok, ajoelhe-se e comece a rastejar. Li Qiye olhou em Shu Hui e declarou. Não. Não, isso não pode estar acontecendo. Shu Hui berrou alto. Não só ele, mas todo o resto também se encontravam incrédulos.
Há alguma coisa errada com a floresta do coração caótico? Protetor Hua se perguntou. Certamente, certamente esse é o caso. Talvez os feitiços proibidos da floresta perderam seu poder. Era como se Shu Hui estivesse tentando encontrar um galho de árvore enquanto se afogava. Ele rapidamente adicionou. Isso não conta dessa vez, a floresta do coração caótico perdeu seu efeito. Não há nenhuma possibilidade. Um tempo depois, Grande Protetor Yu rejuntou seus pensamentos, balançou sua cabeça e continuou. Desde a criação da seita, a floresta nunca foi ineficaz. Eu irei checar. Acabando suas palavras, ele pessoalmente entrou na floresta do coração caótico. E o rei era de fato formidável, digno da posição de grande protetor. Sua força de vontade era significativa, e ele facilmente passou através dos primeiros 9 níveis. Chegando ao nível 10, sua velocidade diminuiu. Um barulho alto rugiu pelos ares, e o renão atravessou toda a floresta. Ele foi expulso antes de chegar no 11º nível. A floresta do coração caótico não perdeu seu poder. E o rei afirmou isso com total confiança. Ele olhou em Li Qiye com olhos curiosos, não entendendo o evento que tinha se transpirado. Li Qiye, que tinha apenas 13 anos, era capaz de terminar a floresta do coração caótico. A menos que houvesse uma força misteriosa trabalhando aqui. Caso contrário, sua cultivação de força de vontade era imutável. No entanto, um mero garoto de 13 anos não tem esse nível de força de vontade. Era necessário séculos e milênios para ter tal mente. Embora ele tenha um corpo mortal e baixos talentos inatos, só com sua força de vontade, seria uma questão de tempo antes que ele vire um Paragon virtuoso. Você está carregando um tesouro sagrado? Protetor Hua inquiriu. Esse tem que ser o caso. Shu Hui aumentou sua voz. A seita ancestral Incenso da Purificação é uma seita de nível Imperador Imortal. Talvez ele esteja escondendo um tesouro sagrado do Imperador Imortal. Essa, de fato, era a explicação mais lógica. Agora, todos estavam pensando que esse era o caso. Afinal, apesar de a seita ser fraca agora, não era irracional pensar que havia um ou dois tesouros sagrados que o Imperador Imortal deixou para trás. Se ele usou um deles, então ele poderia de fato atravessar ileso a floresta do coração caótico. Usando um tesouro sagrado para trapacear, essa aposta não conta. Protetor Hua proclamou ousadamente. Ele tinha certeza que Li Qiye tinha trapaceado. Protetor Hua, isso é injusto. Protetor Mu não tinha tempo para pensar como Li Qiye passou no teste. Ele disse gravemente. Esse é um teste projetado pela sua seita. Você não pode perder e então renunciar o teste. Usando um tesouro para trapacear, é claro que isso não pode ser contado. Protetor Hua respondeu. Tomando o lado de Li Qiye, Protetor Mu continuou. Isso não importa se ele usou ou não ferramentas externas. Sua seita não declarou que ele não podia usar tesouros para passar no teste. Nosso discípulo atravessou a floresta, essa rodada é nossa. Protetor Mu não queria gastar tempo, ele virou para Yu Rei e perguntou. Protetor Yu, a seita ancestral Incenso da Purificação venceu essa rodada ou não? Sobre essa questão, Yu Rei estava indeciso. Ele não acreditava que Li Qiye tinha realmente passado na floresta sem ajuda externa. Porém, o nono santo portão demoníaco também não adicionou a regra que não poderia usar tesouros sagrados. Eu ando na minha rota em linha reta e permaneço ereto, meu coração não tem segredos vergonhosos para o céu. Diferente das pessoas do nono santo portão demoníaco, apostar e perder, ainda não conseguir aceitar a perda. Se você pensa que estou escondendo um tesouro, então tente e procure. Se você puder encontrar, então eu irei dá-lo a você. E o recontemplou por um momento, levantou sua cabeça, e então falou para Li Qiye. Se você quiser provar sua inocência, nós temos uma solução.
O grande ancestral deixou para trás um tesouro chamado espelho de ossos imortal. Ele pode ver através de todos os objetos escondidos. Se você nos permitir usá-lo, então podemos falar se você possui ou não um tesouro. Eu concordo com o uso do espelho de ossos imortal. Protetor Hua foi o primeiro a falar. Se o espelho não puder encontrar nada, isso significa que ele não carrega um tesouro escondido. Os discípulos se uniram e rugiram. Sim, se você não quiser fazer isso, então significa que você trapaceou. Tenho pena de vocês. Li Qiye olhou neles e aceitou. Eu permitirei o teste do espelho. Tragam-no. E o reenviou pessoas para pegar o espelho. Esse espelho tinha uma profunda história. É dito que sua herança datava da Era Desolada, e que foi melhorada por um imperador imortal. O espelho de ossos imortal era muito mais forte do que o espelho usado pela seita ancestral Incenso da Purificação para testar os novos discípulos.